Resende, Rio de Janeiro, divisa com São Paulo e Minas. Resende que na década de 70, 80 tinha um carnaval que arrebentava a boca do balão e agora eu vou te contar um pouquinho sobre esse carnaval. Na verdade, agora que a gente já está mais situado na coisa, carnaval em Resende é sinônimo de animação pré-carnaval. E aqui, para quem não sabe, tinha escola de samba, desfile, Rei Momo, ala da baiana, ala da capoeira, tinha de tudo um pouco. Esse carnaval já não acontece mais como era antigamente, mas ainda está muito vivo. Para você que ainda não conhece o Carnaval de Resende no Rio de Janeiro, pode ver que você não vai se arrepender. E hoje a gente está aqui com um cara que é nada menos do que o idealizador do Crustáceos da Manguaça. Para quem não conhece o Crustáceos da Manguaça, eu acho que dispensa apresentação. Vou deixar ele falar um pouquinho aqui para vocês do que é o Crustáceos da Manguaça e a gente vai começar um bate-papo aqui para saber o que é esse evento, o que é esse fenômeno que é o Crustáceos da Manguaça, mas vou deixar aqui apresentar meu amigo. Rapaz, obrigado pela presença. Robson, Crustáceos da Manguaça, esse é o cara do Carnaval de Resende. Obrigado, estamos aí, agradeço o convite. É sempre bom a gente falar do Carnaval, Carnaval de Resende, né, que, como você iniciou aí, realmente foi um dos melhores do estado, né, numa época de ouro. E o crustáceo ele é resultado de pós-decadência desse carnaval. Por isso que o Crustáceo da Manguaça hoje ele está no pré-carnaval, né? Aliás, ele nasceu no pré-carnaval e hoje Resende, o pré-carnaval é bem importante, né? Acontece muita coisa em Resende e o Crustáceo ele tem uma parte importante nisso por ter exatamente escolhido sair uma semana antes né, no sábado antes do início do carnaval. Mas, Robson, me fala uma coisa aqui. Como era esse carnaval? Fiquei sabendo que você participava das escolas da antiga, saía em aula de capoeira, que você estava me falando. Me conta um pouquinho como era essa dinâmica, essa sua dinâmica com o carnaval de antigamente e como é que isso foi se acabando com o tempo, diminuindo, modificando. Conta como é que era essa sua experiência. Rapaz, eu tive o privilégio de ser criado, eu nasci, né, e fui criado ao lado de um clube, o CCRR, que tinha um carnaval fantástico de salão. Carnaval de salão. Era muito conhecido, muito famoso. Vinha gente do Rio, São Paulo, Minas. Aqui em Resende. Aqui em Resende. Para você ter uma ideia, é um ginásio que comportava, sei lá, 3.000 pessoas, com camarote, mesa e tudo mais. E em dezembro, né, o carnaval sendo em fevereiro, em dezembro já não tinha mais ingressos para ser vendidos, de tão procurado que era o carnaval. Venho de uma família também de músicos, meu avô era maestro, e então sempre foi muito convocado para tocar, né, nessas bandas de carnaval. Então aprendi a gostar de carnaval desde criança. E também Resende tinha muitos blocos, diversos blocos, né? O Bloco das Piranhas eu participo praticamente desde o início, eu era criança quando começou o Bloco das Piranhas, mas eu participava, tinham diversos outros blocos, bloco Pão com Pinga e tudo mais. Além desses blocos... Mas isso a gente está falando de qual época? Situa a gente no tempo aí para a gente entender. Década de 70, eu voltei ali para a década de 70, final dos 60, início dos 70. Beleza. Além desses blocos que eu estava comentando, né, tinham diversos blocos que saíam por todos os bairros da cidade, também tinha as escolas de samba. E realmente eu cheguei a participar ainda criança, ali adolescente, na escola de samba Alto dos Passos. Desfilei algumas vezes com eles e tinha realmente essa ala da capoeira. Eu já gostava da capoeira, apesar de ter parado durante muito tempo na minha vida e retornei agora depois de velho. Isso é, velho fazendo capoeira, mas tem essa lembrança aí da ala da capoeira no Alto dos Passos. Ai, devia aprontar demais, hein, cara? Adolescente no meio do carnaval, nos anos 70. Nossa Senhora. Era bem tranquilo, né? Era uma época sem violência. Diferente. As bagunças que tinham, no máximo era uma briga. Mas que todo mundo conhecia todo mundo, então não tinha tanto problema. Era bem mais tranquilo. Cara, então fala pra gente, como surgiu o Crustáceo da Manguaça? Quem teve a ideia? Hoje...
quem não foi ainda, vá, porque a coisa é diferente, tá? A Cirizada, meu amigo vai contar pra gente aqui, sabe muito melhor do que eu, mas diz de onde surgiu essa ideia, como é que explodiu isso, conta pra gente como é que foi essa manutenção aí inicial. Na realidade, o problema começou com a decadência do carnaval em Resende. Na década de 90, ela foi ladeira abaixo com relação a todos os movimentos, né, com relação ao carnaval. Até que no início do ano 2000, um grupo de amantes do carnaval começou novamente a bater papo sobre isso. Poxa, que saudade, como era bom o carnaval de Resende e tal. E um belo dia estávamos eu, Fernando Pineschi, jornalista, o Martinho Moreira, nosso querido pescador, conversando ali no ponto do Martinho, ali perto do Cospe Grosso, do Rei dos Salgadinhos, conversando exatamente sobre esse assunto. E aí, de uma forma engraçada, que aí posso contar depois com um pouquinho mais de detalhes por que surgiu o nome Crustáceo da Manguaça, mas foi nessa conversa que a gente decidiu então criar um bloco. E aí, nessa noite desse mesmo dia, a gente contou para o Laís Amaral, jornalista também, e um carnavalesco, um amante do carnaval. E aí, pronto, estava feito o clima, né? A liga, deu liga. Então, na semana seguinte, a gente começou o Isso foi quando? Mais ou menos? 2001. 2001. Fevereiro de 2001. Legal. E aí, Então, o que é o Crustáceo da Manguaça? Para quem não conhece, está começando agora no Carnaval de Resende. Não pode perder. Meu amigo Robson vai explicar para vocês que é uma coisa fenomenal. O que é o Crustáceo da Manguaça? bom, Crustáceo da Manguaça é alegria, carnaval família, e o nome, que eu acho que todo mundo fica curioso, sempre perguntam sobre o nome do crustáceo, como é que surgiu, e aí eu vou tentar resumir, porque é um pouquinho mais longo a historinha. Como eu falei, a gente estava numa tarde ali, no ponto do Martinho, ele vendendo o peixe dele, e o Martinho gosta ainda, de tomar um whiskyzinho, e ele estava com um whisky no carro dele, né? E eu estava com vontade, era meio-dia, por aí, estava com vontade de tomar um pouquinho. Pedi para ele, poxa, Laís, desculpa, o Martinho, posso tomar um golinho aí? Pode, lógico. Peguei lá, só que eu não gosto do uísque cowboy. E ele só toma cowboy. Aquele calor danado, fevereiro. Aí eu falei, cara, posso pegar um gelo aí no seu isopor, onde ele armazenava o peixe ali? Ele pode, pega lá. Aí fui lá, abri. Ele perguntei, né, essa água é boa? Não, é água boa, pode tomar. Se tiver sujeira é do peixe. Beleza, abri lá, procurei um gelinho, achei um cubo lá de gelo parecia ser o olho de um camarão, olho de um siri, olho Nossa. de algum bicho ali congelado dentro do gelo. Eu peguei aquele gelo e botei dentro do copo. E aí a gente conversando ali, virei pro Fernando Pineschi, que estava do meu lado, e falei, cara, você já teve aquela sensação de estar sendo observado? Ele, pô, já. Então, se tá com essa sensação, tem alguém aí te olhando. E começaram a procurar e tal, e nada. Não vi ninguém me olhando. E aí, beleza, estou ali bebendo, a gente batendo papo ainda sobre o assunto, e o assunto já era qual vai ser o nome do nosso bloco. E aí, de novo, eu brinquei, cara, pô, tô com essa sensação de estar sendo observado. Aí, pô, procuraram de novo e nada, nessa eu passei o copo pro Fernando, para ele dar um gole, uma bicada. Aí, quando ele pegou o copo, que ele foi dar a bicada, ele viu e começou a rir, porque ele acreditou que eu não tinha visto. Então, que essa minha sensação de estar sendo observado era daquele olho. E eu continuei fazendo de conta que não sabia mesmo. Aí começou a rir, mostrou para o Martinho, riram a beça, e aí eles falaram, tá aí, ó, é um crustáceo na manguaça. Aí, pô, beleza, então esse vai ser o nome do bloco, um crustáceo na manguaça. Aí um crustáceo na manguaça? Não, então foi. E aí chegou no crustáceo da manguaça. Mais tarde, à noite, volto para o Rei dos Salgadinhos, encontro com o Laís Amaral, grande amigo, entusiasta, né, um gênio. Grande Laís Amaral. E contei para ele dessa nossa decisão de montar um bloco que sairia no sábado seguinte.
E aí ele ficou feliz da vida e assumiu aquilo. Eu trabalhava em São Paulo nessa época, então só passava o final de semana em Resende, no domingo à noite eu ia embora. E montou numa semana já para sair na outra. Para sair na outra. Caramba. Por quê? Porque era o sábado, véspera de carnaval, porque a gente chegou à conclusão que se a gente montasse o nosso bloco no carnaval, não ia ter ninguém em Resende para sair. Como a véspera do carnaval ainda estava cheia, Resende estava com bastante gente, a gente falou, acho que aí vai dar jogo. A gente sai, que aí depois chega no sábado de carnaval, todo mundo viaja, então não vai ter tanto problema. Eu fui embora para São Paulo, e o Laís, então, cuidou durante a semana de convidar todo mundo que podia para o bloco, avisando, né, que a gente sairia, que a gente estava inaugurando um bloco, beleza. Quando eu chego na sexta-feira seguinte, de volta de São Paulo, cheguei à noite, fui direto para o Rei dos Salgadinhos, e lá encontro com o Laís, e ele veio olhando para mim com uma cara não muito amistosa. E eu não entendi, tinha acabado de chegar, aí eu vi que ele estava com aquela cara estranha. Deu problema. O que houve, Laís? Tipo assim, pensei, não vai rolar, né? Aí ele falou, olha, vocês mexeram com uma coisa que me afeta muito. E eu achei que era sério e é só uma brincadeira de mau gosto e tal. Isso deu aquela sova, né, em mim. Eu falei, Laís, não estou entendendo. O que está acontecendo? Não, que eu encontrei o Fernando e ele falou, Laís, isso aí, agora há pouco. Laís, isso aí é papo de bêbado, rapaz. Isso aí, que bloco, que vai ter nada, não. Aí eu olhei para ele e falei, então é o seguinte, cara, se vocês não quiserem sair, tudo bem. Eu amanhã estarei fantasiado aqui, às 11 horas da manhã, vou estar aqui, em frente, e vou sair. Nem que seja sozinho, todo mundo me chamando de maluco, eu vou sair. Ele olhou para mim, viu que eu estava falando sério, e respondeu, então seremos dois. Naquele momento mesmo, logo em seguida, fomos lá e conversamos, ô Fernando, como assim não vai ter? O Fernando, pô, então é sério mesmo? Aí se animou, e graças ao Fernando, ele cedeu o som dele. O nosso primeiro ano não teve banda, na realidade até teve, mas foi dois instrumentos. Mas quem segurou a onda mesmo foi o Fernando Pineschi, que trouxe o som dele, ele também mexia, ele era um DJ muito bom e tal, então fez uma trilha bem bacana e a gente criou as nossas regras, né? O nosso samba era o samba carioca raiz, né? Então era só samba enredo, marchinha, frevo, né? Aquele samba que o carioca estava mais acostumado. Então não tinha axé, não tinha funk, que estava dominando a época, o carnaval, né? da região. Legal. E a gente decidiu isso. Então foi mais ou menos assim que a gente teve esse início. E como é que surgiu a tradição da cirizada? Particularmente, eu achei que o nome vinha do siri que causou o crustáceo da Manguaça. Mas foi o contrário. Ao contrário. O nome crustáceo, lógico, por conta da venda do Martim, que até hoje existe, né? Que surgiu o nome crustáceo, e por conta... Só para você ter uma ideia, nesse primeiro dia, que no sábado, né, a gente saiu, né, depois dessa sexta-feira. E saíram. Saímos. E eu achando que seria só eu, Martim e Pineschi, 3 malucos lá fazendo. Não, aí surgiram 100 e poucas pessoas. Nossa. A gente tem um livro de ata, tem guardado comigo, com o nome de todo mundo que participou, inclusive um casal de Curitiba, né, que vai que esse vídeo chegue e ele lembra disso. Resende, Rio de Janeiro, 2001, fevereiro de 2001, sábado antes do carnaval. Um casal de Curitiba estava passando de carro, eles adoravam o carnaval, pararam e perguntaram, a gente pode participar? Lógico, carnaval de rua, vamos embora. Entraram e assinaram um livro, então eles são os únicos que não são de Resende que estão lá no livro de fundação, né? E no ano seguinte, como foi um sucesso, todo mundo gostou, no ano seguinte começamos a ser procurados já, chegando véspera do carnaval, e aí o bloco vai sair? A gente vai, lógico. Só que, poxa, a gente precisava arrecadar um dinheiro porque a gente queria banda, tinha que pagar o serviço do Fernando, né? Apesar de que ele não cobrava, nunca cobrou, aliás, mas a gente tinha essa preocupação, né? Sim. E aí começamos com um livro de ouro a colher, né, doação de quem pudesse, né, dos comerciantes ali, e tivemos a ideia então de fazer uma cirizada gratuita para o público, mas para vender as nossas camisas, né, nossos abadás ali.
Então fizemos as camisas, essa aqui é uma das mais antigas, 2003, 2004, mas em 2002 tivemos a primeira camisa. Eu tô com uma aqui, inclusive, ó, para quem não Exatamente. reparou. Isso. E aí fizemos a camisa e a cirizada para poder vender a camisa. Então a venda da camisa é o que pagaria tanto a cirizada quanto a banda. E foi assim, e é assim até hoje. E também, graças à aquisição que nós tivemos no próprio ano 2001, um deles foi o Marinho. O Marinho ele veio com um caminhão, ele tinha um caminhão com som em cima, com caixa de som, caminhãozinho elétrico. Um trielétrico, exatamente. E aí foi a primeira volta que o Crustáceo deu, porque estava parado, foi a primeira volta que deu em volta do quarteirão ali, da praça, do trenzinho e do Cospe Grosso, né? Legal. De Campos Elíseos. E o Marinho, ele muito empolgado, e ele era também, trabalhava, conhecia muita gente, né? Ele trabalhava na Unimed ali na época. E então em 2001 ele veio, em 2002 ele veio ajudar a gente enfim, a arrecadar. E a partir daí ele começou a conquistar mais e mais coisas. O Laís e ele. O Laís ficou até 2010, sei lá, 2015, não sei quanto tempo à frente do bloco, junto com o Marinho, e atualmente o Marinho, desde 2015 e tal, e realmente não consigo me recordar a data corretamente, ele deslanchou, é o nosso presidente. Eu nunca presidi, né? Sempre fui só fundador e, vamos dizer assim, conselheiro. Né? Só não, né? Que fundador do Crustáceo não é pouca coisa. E somos os amantes ali. O núcleo que eu costumo falar, eu, Pineschi, Martim, Marinho e Laís, a gente sempre, né, e com diversos outros agregados fantásticos que ajudaram muito, Catita e tantos outros. Se eu for falar os nomes aqui, eu vou acabar esquecendo muita gente. E é muita gente mesmo que ajudou o Crustáceo. E todo mundo, né? Quando eu falo ajudar, é ajudar na questão administrativa, porque o principal é ajudar na motivação, na alegria. E aí chegamos a ter, sei lá quantas mil pessoas, né, seguindo o bloco. Muito legal, cara, muito legal. E hoje, para quem quiser seguir o Crustáceo da Manguaça, rede social, que dia que sai, diz pra gente como isso funciona para o pessoal conseguir achar vocês. A gente tem um perfil tanto no Facebook quanto no Instagram, né? O Crustáceo da Manguaça. No caso do Instagram, o nome não cabe, então fica Crustáceos da. Crustáceo, sem manguaça. Mas se escrever Crustáceos, tanto no Facebook quanto no Instagram, vai encontrar a gente ali, Crustáceos da Manguaça. É o bloco etílico carnavalesco Crustáceos da Manguaça. Justo. E se ficar Crustáceos da sem manguaça, não tem problema também, né? No carnaval a gente compensa. Vale tudo. Gente, esse foi o Robson. Fantástico, fantástico o papo com ele. Crustáceos da Manguaça, para quem ainda não conhece, vai lá no Instagram, Facebook. E pré-carnaval 2026 a gente está junto. Estamos juntos, estaremos completando 25 anos e 25 carnavais, né? Na realidade teve aquele problema da pandemia, mas a gente fez um carnaval online, então não contamos muito, então ou 25 ou 26 carnavais, tá? De acordo com isso. Quase nada. Mas assim, um sábado antes do carnaval é o bloco e um sábado antes é a cirizada. Cirizada gratuita, são 30 quilos de cirizada, todo mundo se diverte, uma cirizada feita pela Sônia Nogueira, sempre foi ela quem fez, a melhor cirizada que eu já comi na vida e todo mundo elogia, nunca tivemos nenhum problema. Fantástico. E a Sônia está lá, já bem velhinha, mas não abre mão de fazer a nossa cirizada. Tá? Então, parabéns, Sônia, obrigado por tudo que você fez pela gente até hoje e que ainda vai fazer durante muito tempo, mais 25 anos pelo menos, com certeza, viu, Sônia? Estamos aí. Então, cirizada, depois o bloco. O sábado seguinte, carnaval, aí livre. Fantástico, fantástico. Gente, todo mundo lá, para quem não conhece, segue nas redes sociais, acompanha, que é fantástico. E pré-carnaval, vem comer o siri com essa galera que a coisa é boa.
Robson, obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Carnaval é foco. Até a próxima.